mas é bom estar com vocês aqui, em nome do Senhor Jesus. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de 2 Reis. Eu gostaria de ler todo o texto, como eu gosto sempre de ler uma porção um pouco maior, mas como o capítulo é um tanto quanto extenso, para não tornar-se cansativo, eu vou ler com vocês apenas o versículo 14 do capítulo 5, e depois vocês leem todo o capítulo durante o restante desta semana, para entender melhor, um pouco melhor o que nós vamos falar hoje, nessa porção das Escrituras. Enquanto vocês procuram, quero convidá-los a uma oração para que nós possamos pedir ao Senhor que esclareça-nos sobre a sua palavra, ilumine nossa mente, nosso coração, para podermos ouvir, compreender e também aplicar para o louvor do seu nome. Senhor Deus e Pai, estamos aqui em reverência diante de Ti, Senhor meu Deus, para ouvirmos agora a sua palavra. Pai, já te adoramos aqui, cantamos louvores ao Teu nome, honramos a sua santidade, a sua glória, a sua majestade. Senhor meu Deus, eu espero que de todo o nosso coração. Pai, falamos com o Senhor em nossas orações, quando aqui entramos, colocamos já diante do Senhor, ó Pai, nossas ansiedades, nossas preocupações e também nossos agradecimentos. Porém agora, Pai, estaremos ouvindo a sua voz por meio da sua palavra. Pai, que esta palavra ela seja poderosa nos nossos corações e venha a ser transformadora em nossas vidas, Senhor Deus, e o seu nome, sempre o seu nome glorificado, em nome de Jesus. Segundo Reis, capítulo 5, versículo de número 14, diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Esse texto diz respeito a um acontecimento que envolve uma personagem chamada Naamã. Nós temos no capítulo 5 toda a história que eu vou agora falar de maneira panorâmica e pontuar as principais passagens deste capítulo, para fazermos as devidas aplicações às nossas vidas nesta noite. Cabe falar a vocês que trata-se de um período em que Israel ele estava com uma certa aliança com a Síria, não uma aliança pacífica, porque a Síria havia conquistado muitos territórios, dentre eles também o território de Israel. E o rei de Israel foi obrigado a fazer certa aliança com a Síria para manter um período de paz, mas não uma aliança pacífica, uma aliança por força bélica do poder do exército assírio. Então ele estava como que acuado, sem poder de reação, e teve que obrigatoriamente baixar as armas e entregar-se ao poder do rei da Síria, cuja capital é Damasco. Este rei, ele tinha no seu exército um homem muitíssimo importante, o seu nome Naamã. Esse homem, ele é considerado, segundo o texto bíblico, um herói de guerra, porque por intermédio dele, a Síria obteve várias vitórias e o rei da Síria tinha grande estima por Naamã. Então a primeira característica de Naamã, que aparece no texto, no capítulo 5, e repito, depois você leia todo o texto na sua casa. Primeira característica de Naamã é uma característica de uma menção honrosa, um herói de guerra. Porque por meio dele, obteve-se para a Síria vitórias na guerra. Contudo, a característica de herói vem seguida de um termo um tanto quanto pejorativo, ou seja, ele era herói de guerra,
porém era leproso. Então tinha um porém. Ele era um homem honrado pelo rei, um general, uma pessoa muito estimada, porém ele era um homem leproso. Nós podemos analisar esse perfil de Naamã e estender a nossa reflexão para o perfil de muitas pessoas nos dias atuais. Existem muitas pessoas que são estimadas por outros que com ela convivem. Existem pessoas que são profissionais muito estimados por seus chefes. Existem pessoas na sociedade que atuam em várias áreas que são muito estimadas devido às suas habilidades pessoais. Mas todas as pessoas, embora possam apresentar qualidades enormes, também existe um porém. Todas têm uma fraqueza, como Naamã tinha. E a fraqueza de Naamã, o problema de Naamã, é que ele era leproso. E o que eu quero colocar com vocês, mais uma vez, vocês já sabem bem sobre isso, de uma das aplicações que se faz à lepra nos textos bíblicos. Tenho certeza que vocês já ouviram inúmeras mensagens que relacionam a lepra ao pecado. Nós fazemos isso porque a Bíblia assim o permite, devido às consequências que a lepra trazia na vida das pessoas. Isso difere um pouco da vida de Naamã, porque Naamã não era um israelita. Naamã não era um judeu. Portanto, ele não seguia as regras estipuladas pela lei mosaica quando uma pessoa ficava leprosa. Portanto, Naamã, mesmo leproso, ainda entrava na presença do rei. Naamã, mesmo leproso, ainda dirigia o exército do rei da Síria, saía às batalhas. Era quisto na sociedade, porque a cultura da Síria não agia com o leproso da mesma maneira que a cultura judaica agia quando separava o leproso do meio da sociedade. Isso é um ponto. E também, possivelmente, a lepra de Naamã fosse um tipo de lepra não tão contagiosa. Portanto, ele também poderia estar entre os seus. Mas, salvo isso, nós olhamos para a Bíblia Sagrada e percebemos que a lepra, ela é um símbolo do pecado. Por quê? Quando uma pessoa encontrava-se leprosa, e nós vemos lá no livro de Levíticos, várias questões que tinham que ser analisadas quando uma pessoa era leprosa. Então, a primeira delas era afastar a pessoa do seu convívio social, afastar a pessoa do seu convívio religioso, e ela então passava a ser considerada impura. Entre outras características, mencionando apenas essas, nós podemos ver que isso também acontece em relação ao pecado. O pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz, lá no livro do profeta Isaías, o Senhor diz da seguinte maneira: eis que os meus ouvidos não estão mirrados, meus ouvidos não estão surdos, para que não possa ouvir, e nem os meus braços encolhidos, para que não possa salvar. Mas os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então nós percebemos que a lepra, literal, é uma analogia do pecado no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, devido ao poder que a lepra tinha de separar as pessoas da sociedade. O pecado também nos separa da presença de Deus. Percebemos que as pessoas, por mais quista que elas sejam na sociedade, por mais importante, por mais habilidade que tenham, por mais menções honrosas que possuam, por mais diplomas que tenham na parede, por mais troféus que possam ter conquistado, e você pode colocar muitas coisas nessa lista, porém, são leprosas, espiritualmente afastadas de Deus. E por mais que esses termos de honra são importantes na sociedade, perante Deus, isso não tem valia alguma. Naamã era um homem estimado pelo rei, um herói de guerra, porém, ele era leproso. Quantas pessoas são tão estimadas, tão importantes, porém, leprosas? Elas precisam de uma solução
para o seu problema, assim como Naamã precisava de uma solução para o seu problema. Naamã não sabia onde encontrar a solução. Como muitas pessoas no mundo, estimadas, conforme mencionei, porém leprosas, não têm ciência, plena clareza de onde resolver o seu problema. Ou seja, o problema do pecado. Mas acontece que em uma das entradas na terra de Israel, nas conquistas, Naamã encontrou uma menina israelita e a levou cativa. O texto bíblico diz que levou-a cativa, e essa menina tornou-se uma serva na casa de Naamã, servindo a esposa de Naamã. E aquela menina israelita, ela começou a observar o sofrimento do seu senhor, ou seja, do general, do qual havia levado ela cativa. E quando, a gente não sabe como é que a história se desenvolveu nos seus detalhes, mas eu acredito que a menção que ela faz de Eliseu, o profeta de Israel, não foi do dia para a noite. Ela não chegou na casa de Naamã e começou a servir ali, e no outro dia já identificou o problema que Naamã possuía, e já suspirou, e falou em alta voz, e falou à sua senhoria, a mulher de Naamã, a respeito do profeta. Não, aquela menina, ao entrar ali, ela começou a observar a necessidade daquela família, e entre as necessidades daquela família havia uma necessidade maior, a lepra de Naamã. E aquela menina, então, em dado dia, em um momento, ela disse o seguinte: foi um suspiro, né? Se o meu Senhor conhecera o profeta que há em Israel, certamente ele seria sarado ou curado da sua lepra. Gente, vamos pensar. Naamã não era uma pessoa qualquer, herói de guerra, estimado pelo rei, contato direto com o rei. Aquela família é uma família muito nobre, muito poderosa. Para aquela mulher ter dado ouvido ao testemunho de uma cativa israelita empregada ou serva na sua casa, é porque aquela menina tinha uma vida com Deus. Aquela menina dava bom testemunho. Aquela menina era exemplar, a ponto de ter a capacidade de ser ouvida por uma senhora tão poderosa naquela sociedade síria. Deus, ele vai agir através do nosso testemunho cristão na vida dessas pessoas. A palavra de Deus que sair dos nossos lábios vai ter efeito, principalmente à medida em que nosso comportamento reflita aquelas palavras que nós mencionamos a respeito de Deus ou a respeito do seu profeta Jesus. Veja que ela disse: se o meu Senhor conhecer o profeta que é Israel, certamente seria curado de sua lepra. A mulher ouviu, a mulher deu crédito ao testemunho da menina, e aí esse crédito foi construído durante o tempo, não foi do dia para a noite, e disse a Naamã as palavras que a menina, a cativa, havia dito a ela. Uma outra coisa importante que nós percebemos no perfil dessa cativa, que testemunhou a respeito de Deus por intermédio da ação do profeta em Israel, é que aquela menina, mesmo tendo sido arrancada da sua pátria, se tornado serva em um país longínquo, que era Damasco, que era a Síria, com capital em Damasco, mesmo em um país bem longínquo, aquela menina não guardou rancor da situação em que ela estava vivendo. Ela foi capaz de testemunhar em benefício dos inimigos do seu país, e dentre eles, um dos principais havia arrancado ela da sua família, da sua terra, e levado cativo para uma pátria distante. Ela teria todos os motivos para ser uma menina cheia de rancor, e desejar o pior para Naamã, e desejar o pior para a esposa de Naamã, e desejar o pior para todas as pessoas que a circundavam. Mas não, aquela menina não permitiu que o rancor dominasse o seu coração, e ela teve misericórdia do seu inimigo. Nós percebemos que no Novo Testamento,
nós temos aprendido de que é esse o perfil daqueles que servem a Deus. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, ajuntará brasas vivas sobre sua cabeça. Então nós percebemos que nós precisamos agir sem rancor em relação àqueles que são considerados adversários. Porque Cristo é um Deus de misericórdia, por mais que nós tenhamos dificuldade de compreender. Aquela menina tinha todo motivo para ter rancor, mas ela testemunhou em benefício do seu Senhor, que a havia feita escrava. Será que nós temos deixado de testemunhar de Jesus para alguém por causa de alguns resquícios? Por causa de alguma dificuldade de relacionamento? Por causa de alguma falha de comunicação? Por causa de alguma atitude que alguém fez contra nós e nós ficamos magoados, então nós sequer falamos de Cristo para essa pessoa? Nós temos hoje que começar a repensar isso através do exemplo dessa menina cativa, que tinha todos os motivos para não beneficiar Naamã, mas ela falou do amor de Deus a ele, sobre a possibilidade da sua cura através do profeta que havia em Israel. Como é que você tem tratado as pessoas que te perseguem? Como é que nós temos tratado as pessoas que nos magoam, as pessoas que nos afetam de alguma maneira? Será que nós temos abandonado essas pessoas e deixado de falar para elas do amor de Cristo? Ou nós temos pedido graça a Deus para que não fique no nosso coração nenhuma raiz de amargura, já que a Bíblia diz que nós não devemos deixar no nosso coração nenhuma raiz de amargura para que crescendo nos prive da graça de Deus, e nós temos que romper essas barreiras e falar do amor de Deus às pessoas, mesmo aquelas pessoas que nos maltratam ou que nos magoam. Jesus, ele nos ensina isso no seu ministério, nas suas atitudes. Se o seu inimigo quiser que você ande com ele 1 milha, vá 2. Se ele te esbofetear numa face, dá-lhe o outro lado. Perdoai os vossos inimigos. Orai por aquele que vos persegue, porque fazendo isso, sereis chamados filho do vosso Pai que está no céu. Porque o vosso Pai que está no céu, ele faz sair o seu sol sobre os bons e os maus, e faz cair a sua chuva sobre os justos e sobre os injustos. Olha o tanto que nós ofendemos a Deus em nossa vida já. Mas Deus não deixou, não nos abandonou pela sua misericórdia e pela sua graça. Ele espera que nós não abandonemos as pessoas que, mesmo nos ofendam, mas nós precisamos dar testemunho do amor de Deus a essas pessoas, porque assim Deus pode mudar a vida delas. Então foi uma serva, lá na casa de Naamã, que testemunhou a respeito do profeta que é em Israel. A mulher ouviu e contou a Naamã. O que Naamã fez? Veja o processo de conversão de Naamã. Nós temos agora, neste momento da história, um homem orgulhoso, herói de guerra, poderoso, braço direito do rei, que entrava na casa do rei e entrava no templo com o rei, e o rei apoiava-se no seu bordão, ao lado do general. Então ele era um homem poderosíssimo, orgulhoso demais, vencedor. Aí, quando ele ouve o assunto, ele vai procurar quem? Ele não foi orar, até porque ele não conhecia o Deus de Israel. Ele não foi recorrer diretamente ao profeta Eliseu em Israel, não. Primeiro recurso que ele utilizou foi a capacidade que ele tinha de influência devido à sua posição. Ele foi ao rei da Síria. Muitas vezes Deus quer fazer uma coisa conosco, mudar a nossa história, mudar a nossa vida, e Deus fala conosco, olha, como falou a Naamã através daquela menina, por meio da esposa dele, que ele poderia ser curado da lepra dele. Então ele, na cabeça dele, já começa a imaginar como que isso vai acontecer. Então, a primeira atitude dele é recorrer à sua influência diante do rei e falar com o rei sobre o que ele ouviu na sua casa. Olha, a menina lá, que eu levei cativa entre os hebreus, ela disse que tem um profeta lá em Israel que pode me curar da lepra.
Faz uma carta aí. E manda essa carta ao rei de Israel para que o seu vassalo, o profeta lá da sua terra, possa me curar da lepra. Faça isso. Então ele recorreu à influência. Quantas vezes Deus quer nos usar, ou quer mudar a nossa vida, quer transformar a nossa história, e nós achamos que Deus vai fazer isso através da influência que nós temos? Não, Deus não vai fazer através da influência que nós temos. Deus, ele vai nos despir de toda a nossa influência. Deus vai nos despir de toda a nossa autoridade humana. Deus vai atingir o nosso orgulho. As nossas habilidades não servirão para nada, porque Deus, ele quer mostrar a sua glória em nós. Ele não quer que fique na nossa mente sequer um mínimo de possibilidade de pensarmos que foi por causa da nossa importância que as coisas aconteceram. É por conta dele, da misericórdia dele, da glória dele. Por mais que nós não somos nada, é ele. Então Deus, ele começa primeiro, antes de curar a lepra externa de Naamã, ele começa a curar a lepra da alma de Naamã. Então ele começa a atingir o orgulho. Então ele vai onde? Ele vai lá diante do rei. Ele vai diante daquele da qual era o mais importante da Síria e era onde ele tinha grande influência. O rei, de igual modo, faz uma carta para o outro rei, entre autoridades. Mas Deus não vai agir por meio das autoridades humanas. Quando a carta chega às mãos do rei de Israel, que ele lê a carta, ele diz a seus conselheiros: veja, sou eu por acaso Deus para dar a vida ou tirar? Como posso eu curar a lepra deste homem? Veja que o rei da Síria está procurando ocasião contra nós. A ideia era: olha, ele está querendo devastar ainda mais nossa terra, mesmo que aliançamos-nos com ele, devido à nossa incapacidade de lutar nessa guerra. Ele ainda quer nos destruir mais, procurando o caso. Como que eu posso fazer isso? E Naamã, após ter entregado a carta nas mãos do rei de Israel, e o rei de Israel ter tido tal atitude, essa atitude reverberou em Israel e chegou aos ouvidos do profeta Eliseu. Porque o rei de Israel rasgou as suas vestes, em sinal de humilhação, e disse Eliseu: deixe ele vir a mim, porque vocês verão que há profeta em Israel. Deixa ele vir a mim. Não precisa rasgar as vestes, não precisa se desesperar. Deixa ele vir a mim e vocês verão que há profeta em Israel. Eliseu é o representante de Deus na terra naquela ocasião. Profeta, representante de Deus, sucessor de Elias. Hoje nós não temos um Eliseu. Hoje nós não temos um pastor A, um pastor B, um pastor C, que vai resolver a nossa situação, o nosso problema. Porque todos nós somos limitados, mas nós temos o Senhor Jesus. Ele, o Deus que se fez homem, habita em nós, através do Espírito Santo, e sempre está entre nós, e é a Ele que nós devemos levar o nosso problema, não as autoridades que nos circundam, não recorrer à nossa habilidade, não recorrer à nossa influência humana para resolver problemas, mas nós devemos primeiramente ir a Cristo, diretamente a Cristo. Não é o endereço, não é o seu chefe, não é a sua influência, não é o presidente, não é o prefeito. Todas as pessoas podem ser ferramentas, mas é Cristo que vai solucionar o seu maior problema, que é o da alma. É Cristo. Onde é que você está procurando solução? Antes de você ir lá recorrer ao chefe, recorrer ao deputado, recorrer ao vereador, recorrer a quem quer que seja, você já botou o joelho e falou com Jesus? Você até pode recorrer a essas pessoas, mas primeiro a Jesus. Primeiro a Ele. Então Ele vai coordenar como é que vai acontecer a transformação na sua vida e na sua história. É Ele. Só que Naamã, ele está cheio de cor de influência, então ele vai pelo caminho da influência, do poder régio, e chega lá a carta. O rei de Israel rasga as vestes, chega ao ouvido de Eliseu: deixa vir a mim. Aí Naamã pegou a sua comitiva, que não deveria ser pequena, e foi até a casa do profeta Eliseu. O profeta Eliseu sequer saiu da porta fora. Imagine
o segunda maior autoridade do país, que dominou o seu país, está à porta da sua casa com um exército e com uma comitiva, e você sequer abre a porta para atendê-lo. Naamã sentiu-se humilhado, Naamã sentiu-se ultrajado. E observe que Eliseu não foi ter com Naamã, Eliseu mandou Geazi, mandou o seu servo ir ter com Naamã. Então, na casa de Naamã, Deus usou uma serva. Em Israel, não foi o rei, não foi nenhuma autoridade, também foi um servo. Como é que Deus vai agir na sua vida? Através de servos. Com testemunho de servos. Com palavras de servos. Com orientações de servos. Porque nós somos servos do Deus Altíssimo. E Deus opera através de servos. Imagine Naamã, tenta se colocar no lugar dele, sentindo-se ultrajado. Chega lá na porta de Eliseu, já havia levado muitos presentes para o rei de Israel, o rei de Israel mandou ele para a casa de Eliseu, ele havia levado 10 talentos de prata, 6 talentos de ouro, 10 vestes festivais, presentes, como que comprando o benefício. Deus também não quer presente de ninguém. Deus também não tá nem aí para o seu dinheiro. Deus não está nem aí para as suas posses. Deus não está nem aí para a sua propriedade. Deus não está nem aí para o seu patrimônio. Porque a terra e a sua plenitude pertence a Ele. Tudo o que nela há e todos o que na terra habitam pertence ao Senhor. Ele não precisa de nada de nós. Então Deus não está preocupado com isso. Mas Ele também levou os presentes, né? Primeiro para o rei e depois para o profeta. Mas o profeta sequer foi à porta. Mandou um servo. Você está ouvindo a voz dos servos? Deus fala com você através de servos. Através de servos. Ele sentiu-se ultrajado, porque saiu Geazi com a orientação do profeta Eliseu. E disse assim para Naamã: vai no rio Jordão e mergulha 7 vezes. E você vai ser curado da sua lepra. Simples, né? O que ele pediu era simples de se fazer. Aí, Naamã, ao ouvir a instrução de Eliseu, ficou ainda mais irado. Já estava irado porque nem recebido foi. Agora estava mais irado. E saiu. Saiu decidido a não obedecer. Às vezes, quando Deus fala conosco e nos humilha, nós, na nossa natureza humana, no nosso orgulho, nós tendemos a resistir à voz de Deus. Mas quando Deus tem um plano em nossas vidas, Deus vai continuar falando conosco, até nos quebrar. A Bíblia diz que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. A Bíblia diz que Deus tem o poder de tirar o nosso coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne. Deus vai nos moer, Deus vai nos humilhar, Deus vai quebrar nosso orgulho, Deus vai arrancar nossa soberba para que a glória seja dele. Isso não acontece em um único momento. Às vezes nós resistimos como Naamã resistiu, às vezes nós ficamos irados pela forma que Deus está trabalhando conosco, nos humilhando, mas é para a glória dele. É para a glória dele. E ele ficou ainda mais humilhado. Uma serva fala com ele na casa, um servo fala na porta, nem o profeta veio recebê-lo. E ele sai bravo. Aí ele sai assim. Pensava que, olha só, ele já havia projetado na mente dele como é que Deus ia trabalhar. Você já fez isso alguma vez? Você já sonhou assim? Não é ruim sonhar, não é mal sonhar. Problema nenhum. Mas você já, não, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assim. Na nossa cabeça acontece tudo certinho, né? E Deus vai fazer assim, que maravilha. Mas não vai acontecer da forma que a gente planejou. Porque Deus tem os caminhos dele, que não são nossos caminhos. Deus tem os pensamentos dele, que não são os nossos pensamentos. Então, costumo dizer o seguinte: se tudo que eu planejei está dando certinho, tem alguma coisa errada. Cadê Deus no negócio? Porque a gente é falho nos nossos planos.
embora nossos planos sejam necessários, porque o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor, mas nossos planos precisam ser revistos, porque quando nós fazemos planos, muitas vezes nós nos afastamos do propósito de Deus, devido à nossa limitação. Mas ele já tinha colocado na mente dele como que seria a recepção quando chegasse, porque é o general, um herói de guerra, chegasse com a comitiva na casa de Eliseu. Pensava eu que ele sairia, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o leproso e o curaria. Era o que ele queria que acontecesse, mas não era conforme Deus ia fazer. E às vezes nós queremos que aconteça muitas coisas nas nossas vidas, mas não vai ser conforme nós queremos, é conforme Ele quer. Então, se Deus está te apertando, glória a Deus. Se Deus está nos humilhando, glória a Deus. Se Deus está rearranjando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nosso coração, quebrando nossa soberba, nosso orgulho, glória a Deus, porque Ele está curando primeiro a lepra interior, para depois resolver o problema exterior. Aquele homem saiu bravo, né? Depois de ter dito essas questões, né, essas coisas, conforme ele pensava que Deus fosse trabalhar, ele ainda diz, mas no Rio Jordão, não são Abana e Farfar, rios de Damasco, capital da Síria, lá na minha terra, eu precisava viajar até Israel, para mergulhar no Jordão, que era um rio sujo, perto dos rios Abana e Farfar, lá de Damasco, de águas límpidas. Os rios da minha pátria não são melhores do que os rios de Israel? Não poderia eu ter mergulhado lá? Para que todo esse trabalho? Ele saiu bravo e saiu resoluto a não obedecer. E o que Deus fez para ele obedecer? Usou mais servo. Usou um oficial. E o oficial chegou muito sabiamente e disse a Naamã, meu senhor, meu pai, que era uma expressão de respeito. Meu pai, se o profeta te dissesse para fazer alguma coisa grande ou difícil, você não faria? Claro, porque ele estava acostumado a fazer coisas dignas de serem lembradas. Ele estava acostumado a fazer coisas dignas de honra, coisas dignas de aplauso, coisas dignas de triunfo, mas ele não estava acostumado a se humilhar. Então é muito mais fácil ele colocar sua própria vida em risco e enfrentar um batalhão, um exército, do que ele obedecer à voz de Deus e se humilhar. Será que isso não fala muito a nosso respeito? Não estamos, às vezes, decididos a fazer coisas tão extraordinárias, mas não temos a capacidade de botar o joelho no chão e nos humilharmos diante de Deus. Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E Deus vai quebrando, né, mano? Aquele oficial chega sem gosto. Se fosse algo grande, você fala, claro que faria, porque ele está acostumado com aplauso, mas não está acostumado com humilhação. Então, Senhor, então faça isso. Ele te pediu para mergulhar 7 vezes lá, faça isso. Aí Naamã obedeceu. Mais uma vez, através da palavra de um subordinado dele. Naamã obedeceu. Mergulhou 7 vezes. Eu entendo pelo texto que não resolveu no primeiro mergulho, no segundo ou no terceiro. Mas quando ele subiu das águas, após o 7º mergulho, a Bíblia diz que a pele dele estava como a de uma criança, limpa da lepra. Porque ele se humilhou. Essas pessoas tão importantes, porém leprosas, que são capazes de fazer coisas tão extraordinárias, mas não são capazes de se humilhar perante Deus, quando se humilharem perante Deus, dando ouvido à voz de Deus através dos seus servos, essas pessoas realmente encontrarão a solução do seu maior problema, que é a lepra do pecado, e serão saradas. Limpas como uma criança, porque a Bíblia diz que isso, quando acontece em nós, é a conversão, né? E nós nascemos de novo, e nos tornamos um recém-nascido espiritual, alimentado pelo genuíno leite da palavra de Deus, pelo qual nós vamos crescendo. Então, é isso que nós precisamos, de nos humilhar na presença de Deus, e ter o maior problema resolvido na nossa vida. As pessoas precisam disso, ter o maior problema da vida resolvido, o problema do pecado. E hoje nós não precisamos mergulhar em Rio Jordão nenhum. Hoje nós temos o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz,
como na luz ele está, temos paz um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas isso é com humilhação perante Deus, reconhecendo nossos pecados, nos prostrando diante de Deus, não dependendo de reis, de autoridades, ou de nossa influência ou habilidades, mas dependendo de obedecer apenas à voz do Senhor, por mais humilhante que pareça ser. Ele mergulhou no Rio Jordão. Você não precisa fazer isso, você precisa de mergulhar-se na graça de Cristo, confiar nele, entregar-se completamente a ele e confiar na ação dele. E não na forma que você pensa que ele vai fazer, mas na forma que ele quer fazer na sua vida. É isso que nós precisamos. E ele saiu limpo. Aí vem a conversão. Ele não foi embora para Damasco. Ele voltou um outro homem. Aquele homem humilhado, bravo, resistente, voltou agora agradecido. Aquele homem que achava que seria melhor lutar contra um exército ou fazer coisas extraordinárias para poder ter seu problema solucionado, voltou compreendendo que lhe bastava apenas o rei de Israel. O rei de Israel, o rei espiritual de Israel, que é Deus. O Senhor dos senhores. E aí ele volta à casa de Eliseu para lhe dar presentes. E ele não quis nada. A história depois continua, não vou entrar no mérito. Mas Eliseu, não quis nada. Porque a graça de Deus não pode ser comprada. O perdão de Deus não pode ser comprado. O benefício de Deus não pode ser comprado. Eliseu não queria nada em troca do que Deus fez por Naamã. Porque a glória é de Deus. A glória é somente dele. Então Naamã disse assim: então permita-me eu levar 2 cargas de mulo da terra de Israel lá para a minha terra, para sacrificar lá. Não mais aos deuses da Síria, e nem a Rimon, mas apenas ao Deus de Israel. E perdoe-me o Senhor, quando o meu senhor, o rei da Síria, entra no templo de Rimon para adorá-lo, e inclina-se, se apoia em mim, eu tenho que ajoelhar diante de Rimon. Perdoa-me, porque essa é a minha posição, mas o meu coração não estará prostrado diante de Rimon. A partir de agora, o meu coração está prostrado ao Deus de Israel. Jesus usa a história de Naamã, falando da dureza de coração do povo de Israel, e disse assim: quantos leprosos havia em Israel na época de Naamã? A nenhum deles foi enviado Eliseu, senão auxílio. Deus enviou Jesus a você para te curar da lepra, e sinta-se um privilegiado, porque muitas pessoas ainda não entenderam essa graça, e você está aqui nesta noite para a glória de Deus. Seja limpo, seja purificado, deixe o orgulho de lado, não confie nas influências humanas, não confie na sua habilidade, não crie expectativas de como Deus deve fazer, simplesmente acredite que como Ele fazer vai ser a melhor maneira, e seja disponível a obedecer a sua voz. Confie apenas nele, e Deus então nos restaurará plenamente. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado por tua graça e por sua misericórdia. Pai, me ajuda, Senhor Deus, porque todos nós temos resquícios do coração que Naamã tinha. Todos nós, meu Pai, às vezes nos pegamos, Senhor meu Deus, com orgulho. Todos nós, às vezes, temos, meu Pai, soberba. Todos nós, meu Pai, às vezes, resistimos à sua voz. Todos nós projetamos como o Senhor deve trabalhar, e quando isso não acontece, às vezes nos iramos também, como fez Naamã. Nos perdoa, Pai. Sabemos, o Senhor falou conosco hoje que é o Senhor que faz no meio que o Senhor deseja. Dai-nos ouvidos para ouvir os servos, Senhor Deus. Ó Deus, quebra o nosso coração, nosso orgulho, nossa soberba, que estejamos dispostos a obedecê-lo sem questionamento, Pai Santo, e que nosso coração esteja voltado apenas ao Deus de Israel. Pai, que a sua bênção, a sua graça seja sobre nós, que muitas pessoas, meu Pai, hoje, conforme Naamã, Senhor Deus, influentes, porém leprosas, possam chegar ao conhecimento deste evangelho, através de nós, servos, que estamos, meu Pai, dispostos para falar a elas, mesmo quando elas nos ofendem, do seu evangelho, do seu amor, dizendo que há cura para elas em nome de Jesus. Pai, nos dê graça para cumprir esse propósito,
trabalhe nosso coração cada vez mais profundamente para que cumpramos o papel como igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.